Olá, terceiro ano. Vamos para mais uma aula de história. Peguem o livro de reforço e abram na página 33 e 34 para a gente reforçar o conteúdo da aula anterior, que falava sobre os primeiros habitantes do Brasil. Quem eram esses primeiros habitantes do Brasil? Eram os indígenas, porque foram os primeiros povos encontrados pelos portugueses quando desembarcaram aqui nas terras brasileiras. Esses índios, eles viviam nus, eles usavam cocá, colar e pintavam sua pele. Eles tinham costumes diferentes dos povos brancos, tá? Então, na aula anterior, foi citada a convivência desses índios nas aldeias, nas tribos, como eles viviam, de que forma eles se alimentavam, do que eles se alimentavam, qual era a relação deles com a natureza, que era uma relação harmoniosa. Eles tinham a natureza como uma forte aliada, como uma mãe. Eles retiravam delas só os alimentos necessários para a sua sobrevivência e de forma alguma eles exploravam a natureza, exploravam suas terras. Os índios, eles tinham um espírito de partilha, porque tudo que eles tiravam da natureza não era só para eles, era dividido entre toda a tribo. Se eles caçavam, pescavam, plantavam, não era só para eles, mas sim para todo o grupo, para toda a tribo. Os índios tinham a sua cultura, eles ainda têm a sua cultura. Muitas culturas indígenas ainda são preservadas, assim como muitas tribos. A natureza, para os índios, era como se fosse uma mãe. Eles tinham todo cuidado, eles não destruíam, eles não derrubavam, não queimavam e nem exploravam nem seus animais, nem suas árvores. Então, aí na página 33 tem uma atividade que vem só para relembrar a nossa aula anterior. Vamos lá? Onde a primeira questão diz: escreva a resposta de cada pergunta. Na letra A diz: quem foram os primeiros habitantes do Brasil e por quê? Os primeiros habitantes do Brasil foram os índios, porque quando os portugueses chegaram aqui, eles já habitavam. A história nos confirma, nos afirma isso. E como esse povo era formado? Eles eram formados por grupos chamados tribos, né, e viviam em aldeias. Tá? Onde viviam os indígenas, né? Que lugares? Eles viviam nas florestas, né? Nos campos e também no litoral. Esses eram os lugares em que os índios viviam, tá? Eles viviam nesses lugares. Quais eram as principais atividades indígenas, né? O que eles faziam? As principais atividades indígenas eram a caça, as pescas, né? A agricultura, o cultivo, o plantio na terra. E também eles domesticavam animais. Mas o que é domesticar animais? Eles capturavam alguns animais na floresta e traziam para o convívio deles na tribo, para conviver com eles, amansar, né? Deixar eles dóceis para que eles pudessem viver junto com eles na tribo. Na questão 3, observe que tem duas imagens, né? E compare como os indígenas viviam antes da chegada dos portugueses e após a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Na letra A diz o quê? Quais são as diferenças que você consegue identificar nas duas imagens? Observe a primeira imagem, né? Nessa primeira imagem, os índios viviam nus e eram tratados como se fossem escravos. Vejam que eles estão sendo monitorados, vigiados. Na segunda imagem, onde apresenta a bandeira do Brasil, eles já estão mais civilizados, já estão vestidos, né? E essa bandeira aí representam que eles, de acordo com a Constituição, têm os mesmos direitos que os povos brancos, tá?
Com base nisso, é o que diz a questão B, como os indígenas são apresentados nessa imagem, né? Então, com base nas imagens, como os indígenas são apresentados, né? Na primeira, eu acabei de explicar aí na questão anterior, na primeira, né? Eles são tratados como os escravos, e na segunda, como povo civilizado, né? Que tem os mesmos direitos do povo os brancos brasileiros. Na questão 4, você vai pesquisar num trecho da carta de Pero Vaz de Caminha sobre os costumes indígenas, o que ele relatou para o rei, né? Quais eram os costumes indígenas, né? Que eles encontraram nesses povos aqui nas terras brasileiras, quando eles chegaram. Aí na página 34, você vai preencher os espaços que estão em branco, respondendo de acordo, você vai completar. Então, de acordo, né, sobre a relação dos indígenas e dos brancos com a natureza. Os indígenas usam a natureza, né, apenas o essencial para a sua sobrevivência. Então, os indígenas, né, usam da natureza apenas o essencial para a sua, né, apenas o essencial para a sua sobrevivência. Tudo que os indígenas produzem é destinado só para o seu consumo. Eles não vendem, eles, tá? É só para o seu próprio consumo. Muitos homens brancos usam a natureza de quê? De que forma? De forma exploratória, né? Eles tiram para a venda, né? Eles exploram todos os recursos que temos na natureza. Muitas das coisas que os homens brancos produzem são destinadas ao consumo de outras pessoas, tá? Então, ou seja, eles tiram não só para eles, e sim também para vender, para lucrar, tá? Dessas coisas que existem na natureza. Na questão 2, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar e escrever informações sobre o casamento indígena, a alimentação indígena e também o convívio das crianças na tribo, como eles viviam, quais eram os trabalhos deles dentro da tribo, a função deles. Na questão 3 aí, você vai dar uma resposta para cada uma dessas perguntas, né? As aldeias são espaços que buscavam o quê? Então, era a comunhão entre as pessoas e a natureza. Então, a natureza é um espaço que busca a união entre as pessoas e a natureza. O que é muito importante para os indígenas? A natureza. Eles tinham um respeito tremendo, um amor e um carinho pela natureza, porque ela era muito importante para eles, tá? Como a natureza é vista pelos indígenas? Então, ela é vista como uma verdadeira aliada, como uma mãe. Por quê? Porque dela eles retiram o próprio alimento. Então, essas atividades da página, que estão na página 33 e 34, né, que fala sobre os primeiros habitantes do Brasil e a cultura indígena, vocês vão responder essas questões e depois enviar para a tia corrigir, tá? Beijo!